Bem, hoje estamos fazendo a primeira emissão do ano, em janeiro, né, de 2020, como estão dizendo, e eu queria tentar abordar ao longo de todo esse ano, sempre que fosse possível, temáticas e questões alternativas. Inclusive eu ganhei essa camisa aqui do Natal, né, que diz em inglês, né, de outro ponto de vista. Eu vou tentar sempre, então, trazer aqui, não era uma orientação nossa, né, mas enfatizar, tentar fugir dessa grande mídia, né, que ela nos pauta frequentemente, né, nos obriga a discutir questões que, a rigor, afinal de contas, não nos interessam tanto, né? E vou tentar aí privilegiar dois tipos de questão, né, que me parecem muito relevantes. A análise dos movimentos sociais, não apenas quando eles estiverem no auge, mas tentar buscar informações a respeito de quais foram os desdobramentos. Por exemplo, no Chile, né, houve aquele grande movimento social, todo mundo falou disso, mas e os desdobramentos? Como é que as coisas estão nesse momento? Muito pouca gente fala disso. Então, eu vou tentar exatamente trazer, fazer com que os radares, né, meus estejam sempre ligados ao movimento social, não apenas quando eles estejam nas ruas, mas também as consequências dele. E, por outro lado, também discutir uma coisa que me parece muito interessante e muito importante, que são as articulações entre partidos de esquerda para formar frentes no âmbito nacional e também, quando houver possibilidade, em âmbito internacional. Eu acho que realmente as esquerdas e as forças progressistas, contra esses avanços aí das direitas e das extremas direitas em todo o mundo, elas precisam recuperar a noção de frentes, a noção de articulação, tanto no âmbito de cada país, quanto nos âmbitos internacionais, né? Que é algo em relação ao que as esquerdas em todo o mundo estão muito atrasadas. Então eu queria, na emissão de hoje, considerar a questão da articulação que passou a governar a Espanha entre, né, o Partido Socialista Espanhol, tradicional social-democracia espanhola, e o Podemos, um partido alternativo de esquerda criado na esteira dos grandes movimentos chamados os indignados, né, lá de Madrid, e que posteriormente esse movimento deu origem, uma parte dele, né, construiu esse partido que teve uma projeção muito grande, sofreu nas últimas eleições uma certa queda, né, mas tornou-se já um protagonista na luta política espanhola. Então esses dois partidos resolveram se unir, né, foi um processo difícil, um artesanato complicado. Os socialistas, embora liderados por um jovem chamado Pedro Sánchez, que quer renovar o Partido Socialista, mas o Partido Socialista tinha uma tradição né, vamos ver se ele consegue superar, uma tradição de gestão administrativa, né, mais ou menos sem querer ofender os petistas, como o PT fez aqui no Brasil, né? Gestão com um ângulo social, mas uma gestão que não se compromete com reformas substantivas. Enquanto o Podemos, ao contrário, quer dizer, veio com uma marca muito alternativa, né, e que havia muita crítica dentro, existe, né, até o momento, contra comprometimentos institucionais, né, até que ponto se não pode desviar o partido da sua finalidade original, que é de produzir reformas substantivas. Então foi complicada essa aliança, mas ela acabou se realizando com concessões mútuas, né, e também essa aliança vai contar com partidos nacionalistas da Catalunha e do País Basco, que são, em princípio, comprometidos com a independência dessas duas regiões, mas que resolveram apostar nessa frente, né, porque ela abriu possibilidades, não exatamente, né, a frente não se fez em termos de promessa de independência para a Catalunha e para o País Basco, mas com promessas de descentralização radical, que muita gente na Catalunha e no País Basco, com isso, de repente, poderia não mais considerar prioritário as independências. Então, é verdade que tanto os catalães quanto os bascos
não estão votando, são forças minoritárias, mas importantes, não estão votando com a frente do Podemos e dos socialistas, mas elas se abstiveram e a abstenção foi absolutamente fundamental para que a frente fosse aprovada. É uma frente instável, né? Ela não ganhou a maioria absoluta, ela precisava de 176 deputados para ter a maioria absoluta, ela teve apenas 167. Porém, os votos contrários, 165, com 18 abstenções. Ou seja, a frente vai começar a funcionar, é uma frente instável e vai depender muito da sua capacidade de cumprir o seu programa. E qual é esse programa, né? Vejam como é interessante, né, as reformas propostas. Em primeiro lugar, um aumento substantivo do salário mínimo. Segundo, renda mínima, né, para todas as famílias espanholas, sobretudo as mais pobres. Terceiro, impostos sobre as grandes fortunas, uma reforma tributária, elevar os impostos sobre as grandes fortunas, que é uma reivindicação de todos os movimentos populares em todo o mundo, né? Quarto lugar, impedir, não é, contratos provisórios e demissões sem justa causa. Você está sabendo hoje que uma das características do capitalismo em nível internacional é aprofundar a precarização do trabalho através desses contratos intermitentes de part-time, de meio-dia ou por tarefa. Então eles vão querer fazer uma legislação para controlar isso e impedir também as demissões sem a configuração da justa causa, aprovar legislações sobre isso. Outro aspecto muito importante, uma nova legislação para controlar os aumentos dos aluguéis e dificultar o despejo dos locatários. Foi muito traumatizante na Espanha, né? Multiplicavam-se os despejos de pessoas, às vezes, que não tinham pessoas para onde ir. Isso provocou muita revolta. A revolta serviu também como combustível no início do Podemos, né? Outro aspecto, né? Ações para mitigar, para diminuir os riscos da catástrofe climática, né? Ou seja, uma política verde, uma política comprometida com referências ecológicas positivas e construtivas, né? E, finalmente, ações, legislações para diminuir drasticamente as desigualdades de gênero. Vocês vejam que, portanto, há um conjunto de aspectos muito importantes que vai afetar os ricos negativamente e os pobres ou as classes médias positivamente. Então, é um programa que a gente deve acompanhar a sua implementação. Ele vai além de uma mera gestão do aparelho de Estado, que era a marca tradicional do Partido Socialista Espanhol, e, por outro lado, também vão estabelecer imediatamente mesas, como eles chamam lá na Espanha, de negociação com os catalães e com os bascos para aumentar substancialmente a descentralização, que era uma reivindicação anterior deles, né, desses movimentos regionalistas, e por terem sido recusadas, esses movimentos foram se radicalizando a favor da independência, né? Então é provável que, se eles aprovam uma descentralização radical, né, essa pauta da independência nacional vai diminuir, e isso vai contribuir, né, para a unificação dos movimentos sociais espanhóis em torno de suas reivindicações fundamentais, né? Não esquecer que a extrema-direita na Catalunha apoia o movimento de independência nacional. Inclusive, um dos seus líderes mais importantes é de extrema-direita. Então, se esse governo conseguir levar à frente, né, essa pauta da descentralização, isso vai poder neutralizar as reivindicações nacionalistas. Então, tanto com os Países Bascos quanto com os catalães, iniciam-se imediatamente agora, ainda em janeiro, conversações no sentido da descentralização. Então, nós temos, portanto, aí nossas congratulações, né, tanto ao PSOE renovado quanto ao Podemos, que souberam superar sectarismos e prevenções, constituíram uma frente cujo desafio agora, com um programa extremamente interessante, né, e trata-se agora de ver como esse programa vai ser cumprido. Vamos estar espertos, estaremos aqui acompanhando,
né, ao longo do ano, a concretização desse programa, que vai ser uma experiência muito positiva e que pode nos inspirar aqui no Brasil, né, pensando aí nas eleições próximas municipais, né, pode nos inspirar no sentido de que as forças de esquerda brasileiras também, né, se deem conta de que é muito necessário somar esforços contra a extrema-direita do governo. Fiquem espertos e não deixem de sinalizar, de apertar o sininho aí em cima à direita, para que vocês possam ser informados regularmente das nossas próximas edições.